Aqui começa o programa Cidade Brasil. Eu sou Hamilton Cidade. No programa de hoje vamos falar de dicas de viagem. Para isso eu recebo o João Aparecido da Luz, autor do livro Diário de Viagem. E logo depois recebo o vereador Manuel Guedes e o engenheiro Oscar Samuel, que vem falar sobre o Dia do Portugal, Camões e das comunidades aqui em Montreal. Fique sintonizado no programa Cidade Brasil, que está começando agora. Quem não gosta de viajar? E o melhor, ter dicas de viagem. Sempre facilitam a nossa vida no dia a dia de quem sai nas aventuras de uma viagem no mundo afora. Para falar sobre dicas de viagem, convidei hoje o advogado e escritor João Aparecido da Luz, que vai falar um pouco do seu livro Diário de Viagem. João Aparecido, seja bem-vindo ao programa Cidade Brasil. Muito obrigado, Hamilton. É um prazer muito grande estar aqui, falar com você, com seus telespectadores, com seus amigos. E parabenizar aqui o trabalho de vocês, que é muito importante. E o livro Diário de Viagem, ele retrata dois países, Espanha e Portugal. Então ele veio específico para dois países, mais ou menos isso? Dois países. Sim. Então, particularidades das principais cidades, um pouco da composição administrativa, um pouco da geografia, um pouco do comportamento humano de cada cidade desses dois países que nós passamos, sempre viajando em companhia da minha esposa. Então, vamos descrevendo tudo aquilo que acontece. Então, ao mesmo tempo que damos dica de viagens, nós também falamos um pouco daquilo que é o dia a dia do espanhol, do português, das vilas, no caso de Portugal, enfim, vamos descrevendo aquilo que realmente uma pessoa, normalmente, ela até pode passar sem observar, mas como nós viajamos sempre às nossas expensas, então nós podemos falar aquilo que achamos o melhor. E o melhor para o leitor. E como é que surgiu a ideia de lançar um livro justamente com dicas de viagem? Nós, há muitos anos, eu e minha esposa, a Eunice, né, nós viajamos já há mais de 20 anos, quase 25 anos. Então surgiu a primeira viagem internacional, com exceção da América do Sul, de conhecer, por exemplo, os Estados Unidos. A minha esposa, a Eunice, ela é professora de música, ela é pianista. E ela sempre teve o desejo, e falava logo que nós casamos, né, de conhecer os Estados Unidos, a terra do jazz americano. Sim. Então, aí viemos para os Estados Unidos, depois fomos aos Estados Unidos, viemos para o Canadá, né, e com isso nós conseguimos ganhar um pouco de experiência internacional e fomos para a Europa. E na Europa nós praticamente nos realizamos como turista, porque a Europa realmente, fascina, além da América... Né? Fascina. Fascina, é fascinante. Então daí surgiu a ideia de realmente de escrever um livro sobre dicas de viagem. Então aí nós procuramos sempre anotar algumas coisas que iam acontecendo e à noite no hotel nós fazíamos um pequeno resumo. E esse resumo, depois desta viagem específica, né, especificamente... Como se fosse, digamos, um diário de bordo, já diário que estão falando na linguagem, já digamos assim. É um diário de bordo. É um diário de bordo. Um diário de bordo, exatamente. Então, com isso, nós conseguimos passar para o papel, e deu assim 12 páginas. E depois, conversando com amigos, acharam muito interessante a ideia, né? E aí, então, partimos para a edição desse livro.
E aí, quer dizer, a ideia foi evoluindo e participa justamente da edição do livro, que dá todas essas dicas para os nossos, digamos, os nossos leitores. Sem dúvida. Né? João, já que nós estamos falando justamente do seu livro, das suas viagens, nós vamos a uma pausa comercial e logo depois nós voltamos com mais dicas de viagem aqui no programa Cidade Brasil, que volta já já. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje com dicas de viagem do livro Diário de Viagem, do João Aparecido da Luz, advogado e escritor que está hoje aqui visitando o programa Cidade Brasil. João, fala para mim, eu vi que você visitou mais de 40 países. Conta pra gente essa história de visitar 40 países. São 40, por enquanto. Por enquanto. Apesar de que eu tenho repetido vários países diversas vezes. Então poderia ter visitado talvez todos os países do mundo se não tivesse repetido. Se não tivesse repetido. Só Portugal foram 10 vezes, Canadá e Estados Unidos também 7, 8 vezes, no mínimo, e aí vai. Mas é uma sensação muito agradável, né? Você está fora do seu habitat, do seu país, né? E conviver com pessoas, com culturas, com atividades até. Eu quando viajo também, às vezes tem alguma atividade. Aqui, quando eu fui agora a última vez para Portugal, eu participei da Feira do Livro de Lisboa, então eu procuro unir o útil ao agradável. Eu vi, inclusive, que você escreve no jornal A Voz de Portugal uma matéria sobre dicas de viagem, é isso? Mensalmente eu mando para esse jornal aqui A Voz de Portugal. Uma crônica, né? A Voz de Portugal, de Montreal, né? Exatamente falando um pouco, são 4 continentes. São muitas coisas a ver, a visitar, né? Muito. Agora te faço uma pergunta. Em termos de dica, qual é a dica que eu possa dizer que é válida para os 40 países? A pessoa primeiro tem que ter um pouco de desprendimento da sua língua, do próprio dinheiro, dos próprios bens materiais. E tem, porque quando você viaja, você não tem que ter essas preocupações, porque senão você não usufrui. Porque o que acontece é que as pessoas muitas vezes viajam e estão preocupados com a conta bancária, com o trabalho que deixou. Então isso tem que ser, eu digo o seguinte, a pessoa tem que se preparar. Tem que se desprender dessas coisas. Tem que se preparar antes para viajar e aproveitar bem. E no retorno também, para novamente trabalhar, entrar no seu dia a dia, né, para ganhar o pão de cada vida, também tem que se preparar. Porque a vida também não pode ser só uma viagem, né? Temos que também fazer os afazeres do dia a dia. Exatamente. Então, na sua dica seria se desprender, digamos. Essa é uma das dicas. A outra seria a pessoa ser, de certa forma, eu não vou dizer humilde, não sei se bem é o termo, mas acessível. Porque você vai ter contato com pessoas de diversos países, diversas culturas, hábitos diferentes. Se você vai, por exemplo, para Israel, é um hábito diferente, você vai entrar numa uma outra cultura, né? Você tem que entrar de kippá. Eu, quando estive lá, eu entrei de boné, porque eu não tinha kippá. Aí eu, pode pôr o boné, entrei de boné. São culturas diferentes. Os árabes também são diferentes, né? Muçulmanos. E aí, África. Então você tem que estar desprendido para poder aceitar isso daí. Não quer dizer que você vai plenamente utilizar aquilo na viagem. Não, naquele momento você tem que procurar. Então esse desprendimento é importante, que você aceite as coisas e, é claro, com as devidas ressalvas, né? Porque, por exemplo, na África, especificamente Marrocos, e também, principalmente no Egito, né? O egípcio, o comerciante egípcio, de um modo geral, o árabe, ele é muito versátil. Então, o egípcio, se você vai com a sua esposa, ele acha que a sua esposa ela conheceu há 20 anos atrás. Então, não é assim. Então, o interessante seria que antes da viagem a gente se informe também um pouco da cultura do país que nós vamos visitar. Sem dúvida alguma. Eu acho que uma geral sobre os países, as cidades, os hábitos, né, as culturas, é interessante para que você possa usufruir melhor, porque senão acontece o seguinte,
você não quebra aquelas barreiras A viagem acaba não sendo uma viagem de lazer, vira uma viagem de terror. de problema, entendeu? E de desgosto até. Né? Então tem que estar aberto. Então, a abertura de espírito é uma coisa muito importante. Muito importante. Mas João Aparecido da Luz, muito obrigado por ter vindo ao programa Cidade Brasil. Foi um prazer enorme partilhar com você um pouco desses momentos e com os nossos telespectadores com essas dicas de viagens. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a sua atenção, a oportunidade de falar um pouco para os seus amigos, seus colaboradores, enfim, o pessoal aí que está realmente nos prestigiando com a sua audiência. Obrigado. Vamos a uma pausa comercial e logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil, que volta já já. Semana passada foi comemorado o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. E para falar um pouco mais sobre o que esse dia representa para a comunidade portuguesa de Montreal e do mundo inteiro, eu convidei o vereador de Montreal, do distrito de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Manuel Guedes, e o engenheiro Oscar Samuel Batista para falar um pouco sobre o que essa data representa para a comunidade portuguesa. Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil, Manuel e Oscar. Obrigado. Muito obrigado. O que significa o Dia de Portugal para a comunidade portuguesa? É um grande dia importante e de festividades e é importante mostrar as cores. Temos uma comunidade que na ilha, na Montreal, que existe já desde 1950 e todos os anos é importante estar presente e demonstrar que estamos aqui e temos as nossas tradições. E tem-se manter as tradições. E tem que manter as tradições. Manter as tradições. Oscar, na nova geração, digamos assim, as pessoas... Você já nasceu aqui no Canadá? Sim, nasci aqui no Canadá. Sim. Tá. E como é que você vê hoje os luso-descendentes que nasceram aqui? Eles se afirmam? Como é que é o Dia de Portugal, a importância do Dia de Portugal para isso? Portanto, pode ser um bocadinho difícil para os jovens de hoje em dia de se identificar como portugueses, porque estamos sempre rodeados de todo tipo de cultura diferente, muitas culturas diferentes, o que é bom, mas também é preciso ir buscar a nossa origem e falar de quem nós somos realmente. E o Dia de Portugal é uma oportunidade para fazermos isso mesmo. Falarmos da cultura que os nossos pais têm que dar aos filhos, dar a oportunidade aos filhos de conhecer. E este Dia de Portugal é realmente um dia para isso. É um dia, digamos, de afirmação da cultura portuguesa, né? Que tem toda essa importância, essa finalidade. Né? E como é que vocês veem a receptividade da comunidade portuguesa nos dias atuais em relação ao Dia de Portugal? Portanto, como eu já disse, para os jovens... Eles participam? Sim, cada vez mais, sim. Este ano estamos a pôr ênfase para os jovens participarem. Este ano vai haver... Que é uma coisa boa, Certo. né? Porque os jovens vindo, isso quer dizer que vai ter renovação, que o dia 10 de junho vai continuar presente em Montreal? Sim, é muito importante e por isso há alguns artistas que são mais conhecidos dos jovens atuaram este fim de semana no Festival de Portugal. Vieram de Portugal, vieram de Toronto, para os jovens poderem realmente sentirem que são chamados pelo resto da população portuguesa a celebrar o Dia de Portugal. Manuel Guedes, você, como vereador da Prefeitura de Montreal, como é que você vê em termos de importância política da nossa comunidade, ou seja, da comunidade portuguesa, aqui em Montreal? Esse dia é importante de afirmação na política também? Imenso, imenso. Nós temos de mostrar sempre que estamos presentes. Temos um grande centro comunitário, temos a Caixa, temos o Parque de Portugal, é mais central, mas temos comunidades portuguesas espalhadas por Canadá inteiro, e Montreal, Laval, Sainte-Thérèse, Anjou, e temos esta semana, esse dia, para reunir-se e de falar das tradições, falar de Portugal. E fico contente de ouvir o Oscar, que é outra geração, Sim, outra geração. está presente e que fizemos, e está não só sozinho, mas sim com um grupo de jovens que participam ativamente. É porque isso significa renovação, que isso que é importante? É importantíssimo porque estamos presentes e temos de ter a coragem de ir para a frente. Eu, quando cheguei aqui no Canadá, com meus pais, nos anos 60... A situação era diferente? Passámos por muitas coisas. E naquele período, era um período onde tinha a imigração forte, muito forte, e tinha o Expo,
67, tinha depois os Olímpicos, e depois Vieste tem aquela época toda daquela efervescência, digamos. Exatamente, aquele Boulevard Salarã era um boulevard com comércios portugueses grandes, de renome popular e estava mesmo bem centralizada. A população portuguesa, que chama-se agora o Plateau, estamos bem. E a igreja que antigamente era na Rua Clark, que agora está mais abaixo, está agora um grande centro e melhorou muito. É sempre uma pessoa que está envolvida na comunidade, naqueles tempos, eram pessoas já a certas idades e com o tempo o problema que se estava a saber é que, olha, os jovens não estão implicados, é sempre as mesmas caras nos centros. Como é que vais fazer isto? Ou seja, realmente nós estamos vendo uma mudança agora com os jovens participando do dia 10 de junho e mostrando, acima de tudo, a sua afirmação com Portugal. Exatamente. Mas, para nós falarmos um pouco mais sobre a questão da comunidade portuguesa aqui em Montreal, nós vamos a uma pausa comercial e logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Fiquem sintonizados que nós voltamos já já. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje falando sobre o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Quantos portugueses temos aqui em Montreal? Por cerca de 63 mil, incluindo os Descendentes. Os luso-descendentes. Exatamente. Isso só na região da ilha ou fora da ilha de Montreal também? É da ilha e fora da ilha. A grande região de É Montreal. a grande região de Montreal. E as festividades, elas estão somente em Montreal ou também em outras cidades do Quebec nós encontramos o Dia de Portugal? Principalmente é na cidade de Montreal, mas também, claro, que cada comunidade portuguesa que tem uma certa celebração do Dia de Portugal, mas este ano está concentrado principalmente aqui em Montreal, na esquina da Rua Rachel e Saint-Urbain, é onde foi Realizado o evento, né? Exato. Agora, o que eu costumo dizer, para se fazer também, para se comemorar, precisa só 2 pessoas, uma boa garrafa de Sagres, digamos assim, ou então vinho do Porto, e assim comemoramos, né, as raízes. As né? raízes, certo. Certo. Mas eu, para dizer, eu gosto imenso de ver a comunidade juntar-se e de falar de uma voz, e de falar e conviver e falar em português e a música portuguesa e quando vê-se os ranchos folclóricos. Só as tradições, a cultura, isso tem que ser mantido, né? Vivo. Vivo. Mas o que eu fico muito impressionado é de ver os jovens implicados, porque teve um período onde via-se menos, mas a ver hoje e para o futuro estou muito encorajado. Eu acho que seria um pouco, esse tipo de atividade vem somente a incentivar os jovens a participar e, como nós já falamos no começo da entrevista, a mostrar e se identificar com a sua Portugalidade, digamos assim. Sim, cada vez mais é preciso ter oportunidades para criar esse interesse nos jovens, para continuarem e para as próximas gerações terem a mesma oportunidade que nós temos hoje de celebrar o Dia de Portugal. Senão não há mais esse... Portanto, tem que ser mesmo... qualquer coisa temos que pôr ênfase. Temos que trabalhar para continuar neste mesmo caminho. É como se fosse realmente um objetivo, né? No caso, seria um objetivo principal da festa, seria justamente essa afirmação. A realidade é que vê-se muitos casais, famílias, onde pode ser o casal tem um que fala português, outro que fala francês, outro que fala espanhol, ou que fala outra língua, polonês. E aí onde é que temos uma responsabilidade de não esquecer e ter os dias Dia de Camões, festejar um festival grande, festival português, é uma oportunidade de pegar nos filhos e okay, vamos ver, vamos viver esta experiência. E é importante que continue-se, porque a realidade aqui no Quebec, em Canadá, é que chega-se e os filhos casam-se e não necessariamente vão casar com um português ou com portuguesa. Isso é a realidade. Então, onde temos de continuar o esforço é de manter viva a cultura. Bem dito. E também temos a oportunidade aqui em Montreal de ter, por exemplo, a escola portuguesa. Sim.
porque não é em todas as cidades que há, mas temos aqui em Montreal, portanto, os portugueses... Você estudou na escola portuguesa? Sim, eu fui à escola portuguesa e completei até o 11º ano. E Eu estou muito queria até contente. fazer um parênteses, Oscar, e parabenizar os seus pais. Sim, Porque eu acho que é uma missão dos pais, justamente, colocar os filhos na escola para aprender português. Não é porque nós moramos no Canadá que nós vamos esquecer o nosso idioma, a nossa cultura. Sim. E não só todas as cidades têm essa oportunidade, nós temos aqui, temos que aproveitar, nós que somos portugueses, temos que dar, portanto, a importância ao que nos é oferecido. Claro, não é? claro. E, Se nós não nos valorizarmos, quem vai nos valorizar? A valorização tem que partir de nós Tem que mesmos. partir de nós mesmos. Né? Tem que partir de nós mesmos. E aí as coisas vão fluindo depois de uma forma natural, digamos assim. E quando vê-se a geração, a população portuguesa, que fala em português, a estar implicados na política, em certos níveis, o Sr. Carlos Leitão, como ministro Ministro de Finanças. vereador, e outros pessoais de importância, deputados, e já é importante. E quando as pessoas estão nesses postos, de ter o orgulho de dizer sou português e de não ter vergonha. Claro que não. Isto Não, e não é ter. O português é falado por todos os cantos do mundo. E é a nossa missão E que temos a a nossa nossa missão. língua continue e que siga em outras e outras gerações. Mas, vereador Manuel Guedes e Oscar Batista, muito obrigado por ter vindo ao programa Cidade Brasil falar justamente da importância do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. E já que estou falando de comunidades, eu queria parabenizar a todas as pessoas da comunidade portuguesa que trabalharam com as associações, com os jornais, tudo que faz parte para que a comunidade seja viva. Né? E gostaria de agradecer mais uma vez. Aqui terminamos o nosso programa Cidade Brasil. Até a próxima quarta-feira, aqui na ICI Televisão. Je suis cassé, monsieur, je vais me casser. Je suis cassé, monsieur, je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Je suis cassé, monsieur, je vais me casser. Je suis cassé, monsieur, je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Je suis cassé, messieurs, je vais me casser. Je suis cassé, messieurs, je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Je suis cassé, messieurs, je vais me casser. Je suis cassé, messieurs, je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Moi, j'ai pas un sou pour payer mon loyer. Il en reste des factures, j'ai pas encore mangé. Je me reste debout, voilà só laisser lever et composer mes samba pour l'argent arriver. Je suis cassé ici, je vais me casser. Je suis cassé ici, je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Je suis cassé ici, je vais me casser. Je suis cassé ici, je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Pour dire la vérité, ce samba était créé parce que mon argent n'est jamais arrivé. Alors mes chers amis, apprenez cette chanson pour que votre ami ici puisse faire son premier million. Je suis cassé ici, je vais me casser. Je suis cassé ici, je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Je suis cassé ici, je vais me casser. Je suis cassé ici, je vais me cacher. Je vais m'en cacher. Por isso, caro ouvinte, vê se aprende esse refrão, pra ver se eu descolo o meu primeiro milhão. Que aperreou, meu Deus, aperreou. Coisa tá feia, meu, dinheiro acabou. Aperreou, meu Deus, que arrepiou. Já tô devendo os meus, dinheiro acabou. Je suis cassé,